Sabe aquelas pessoas que parecem ter uma disciplina de ferro? Que acordam cedo, batem todas as metas e fazem tudo parecer fácil. Enquanto isso, para muita gente, só levantar da cama já é uma batalha. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e entender o que a neurociência tem a dizer sobre como a disciplina funciona de verdade. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? A gente logo pensa que é falta de força de vontade, talvez até uma falha de caráter. Mas e se a resposta não tiver nada a ver com isso? E se o problema estiver, na verdade, na programação de fábrica do nosso cérebro? Então, o lance é o seguinte: essa luta diária pela disciplina não é sobre ser forte ou fraco. É como estar num cabo de guerra, contra milhões de anos de evolução. A gente pensa que está lutando contra si, mas na verdade a briga com a programação original do nosso cérebro. Pode parecer estranho, mas o nosso cérebro não foi feito para nos ajudar a cumprir metas. A missão principal dele é outra, e é bem simples: economizar energia a qualquer custo, fugir de qualquer tipo de desconforto e, acima de tudo, lutar contra qualquer mudança. Ele quer nos manter exatamente onde estamos, seguros e quentinhos na zona de conforto. E essa energia mental tem até nome. A ciência chama de esgotamento do ego. Pensa no autocontrole como se fosse a bateria do celular. Cada decisão tomada, cada impulso resistido, cada não que a gente diz para uma tentação gasta um pouquinho da carga. Ao longo do dia, essa bateria vai acabando. Mas a boa notícia é que dá para hackear esse sistema. E o primeiro hack começa com uma ideia meio contraintuitiva. A gente precisa parar de olhar tanto para dentro e começar a olhar para fora, para o nosso ambiente. Ficar pensando que a disciplina tem que vir só de dentro é muitas vezes dificultar as coisas à toa. Essa analogia é perfeita, né? Quer dizer, dá para fazer? Tecnicamente, até dá. Mas a energia que se gasta para lutar contra tudo ao redor é simplesmente absurda. O nosso cérebro está o tempo todo recebendo pistas do ambiente, e essas pistas disparam comportamentos automáticos. Se a gente controla as pistas, a gente controla o comportamento. A estratégia é bem simples, na verdade. Deixa fácil o que é bom e dificulta o que é ruim. Quer ir para academia? Já deixa a roupa separada, o tênis na porta. Não quer ficar no celular à noite? Tira ali do quarto. A ideia é fazer com que a preguiça, ou melhor, a economia de energia do cérebro, jogue a nosso favor. Ok, ambiente arrumado. Mas e as decisões? Mesmo num ambiente perfeito, a gente ainda precisa decidir coisas o tempo todo, e cada decisão tem um preço. É aí que entra o segundo hack. Já reparou como ir ao supermercado é cansativo? A gente entra com uma lista toda certinha e sai com um carrinho cheio de coisa que não precisava. Por quê? Fadiga de decisão. O cérebro passou o tempo todo dizendo não para centenas de produtos. Chega uma hora que ele cansa e começa a pegar atalhos, a dizer sim. As lojas sabem disso. Não é à toa que os doces ficam bem ali, no caixa. A nossa força de vontade já está no vermelho. E olha que curioso. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo já tinham sacado isso há muito tempo. Pense no Steve Jobs, sempre com a mesma blusa preta. Ou no Barack Obama, com seus ternos parecidos. Não era falta de estilo, não. Era estratégia pura. Eliminar uma decisão pequena para guardar energia mental para as coisas que realmente importavam. E não precisa ser um gênio da tecnologia para usar isso. É só criar rotinas, deixar as refeições, os treinos, tudo mais ou menos no piloto automático. Para tarefas pequenas, tipo um e-mail, a regra é clara. Tocou, resolveu. Lê e já responde ou arquiva. Chega de depois eu vejo. E a dica de ouro: simplifique. Menos opções na vida, menos cansaço mental. Beleza, vamos pro terceiro hack. E esse aqui vai quebrar um mito gigante que muita gente acredita sobre como criar hábitos. Aquela ideia de que precisa se matar de repetir uma coisa todo dia para lá pegar. Pois é, não é bem assim. O jeito que a gente distribui a prática no tempo é muito mais importante do que a quantidade de repetições num dia só. Aquela história de se matricular na academia e 7 dias seguidos na primeira semana e depois sumir? Clássico. Não dá tempo para o cérebro consolidar aquele novo caminho neural. A alternativa inteligente é a prática espaçada, tipo, treinar na segunda, na quarta e na sexta. Esse intervalo cria o que os cientistas chamam de dificuldades desejáveis. O cérebro precisa se esforçar um pouquinho para lembrar o que tem que fazer. E é justamente esse esforcinho que fortalece a conexão no cérebro, como se estivesse cimentando a estradinha do novo hábito. Certo. Já arrumamos o ambiente, simplificamos as decisões, espaçamos a prática, mas e quando a bateria acaba mesmo assim? Porque ela acaba. É aí que entra o nosso quarto hack: entender que essa bateria não só acaba, como também pode ser recarregada. Sabe aquela sensação de chegar no fim do dia e não ter energia para mais nada? Muita gente se culpa por isso,
Mas a verdade é que as pessoas que parecem super disciplinadas não têm uma bateria infinita. Elas só aprenderam a dar umas cargas rápidas ao longo do dia. E essas recargas são super simples e baseadas na ciência. Coisa de 5 a 10 minutinhos de caminhada ou um alongamento já ajuda. Ou então, um lanchinho leve para dar aquela glicose para o cérebro. Até mesmo 3 minutos de respiração profunda já dão um belo reset na área do cérebro que cuida do autocontrole. Chegamos ao nosso último hack, e ele é sobre um inimigo silencioso que drena a nossa energia sem a gente nem perceber. Um verdadeiro ladrão de disciplina. A gente está falando da distração. 40%. Guarda bem esse número. É o quanto nosso cérebro pode gastar a mais de energia quando a gente tenta ser multitarefa. Pois é, quase metade do combustível mental indo para o ralo só por tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o pior é que nem precisa estar fazendo duas coisas de fato. Aquela olhadinha rápida na notificação do celular já cobra um preço altíssimo. Os cientistas chamam de custos de alternância. Toda vez que o foco troca de tarefa, o cérebro precisa fechar um programa e abrir outro, e essa troca gasta uma energia absurda. Então, como a gente foge disso? Sendo radical, bloqueando o tempo na agenda para foco total, sem interrupção. Criando barreiras físicas mesmo, tipo deixar o celular em outro cômodo. E treinando o cérebro com lugares. A mesa é para trabalhar, o sofá é para relaxar. Ponto. Com o tempo, ele entende o recado e entra no modo certo automaticamente. No fim das contas, a gente chega a uma conclusão bem libertadora. Disciplina não é uma virtude moral que uns têm e outros não. É um resultado. É o resultado de se ter um sistema bem projetado. É uma verdadeira engenharia comportamental. E os 5 hacks que a gente viu, projetar o ambiente, simplificar para poupar energia, usar a prática espaçada, recarregar a bateria mental e eliminar as distrações, são as ferramentas dessa engenharia. É o jeito de fazer o cérebro trabalhar com a gente e não contra a gente. Então a gente termina com essa ideia. Disciplina não é algo que se tem, é algo que se constrói, dia após dia, tijolo por tijolo. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o primeiro tijolo dessa construção?